irmãos. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, compartilhando com vocês esse momento, de poder trazer um pouquinho do estudo que eu fiz sobre o item 18, que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das bem-aventuranças, que é justamente bem-aventurados os aflitos. Esse foi a primeira bem-aventurança aqui, trazida por Jesus, que Kardec escolheu para poder trazer para nós a luz da doutrina espírita. Bem, nesse capítulo especificamente, Kardec traz o aspecto da questão do sofrimento humano, na forma de trazer ou exemplificar o propósito e a natureza do sofrimento sob a luz da doutrina espírita. Ele traz, muito bem discutida, a diferença entre o bem sofrer e o mal sofrer, e como podemos lidar com essas situações cotidianas em nossas vidas diariamente. Ele destaca a importância das nossas atitudes diariamente mediante essas adversidades, na qual, por meio da doutrina espírita, ela nos traz a compreensão mais ampla do que o sofrimento, que não é apenas um fardo inevitável ou um castigo, como muitos ainda hoje pensam, mas como uma oportunidade crucial para o nosso crescimento espiritual e a evolução moral. Lembremos que, segundo a doutrina espírita, cada indivíduo está sujeito a provas e expiações, a qual é uma consequência direta das escolhas que fizemos, tanto nesta vida quanto a que fizemos nas vidas passadas. E a dor é um meio, sim, de purificar e um meio de progresso, que tem como objetivo promover o nosso progresso e o nosso aprendizado para o nosso crescimento espiritual. E o que o sofrimento proporciona é que o sofrimento que nós vamos passar é proporcional à nossa capacidade de suportar. Deus, em sua infinita bondade, justiça e misericórdia, não nos envia, ou não nos dá provas que nós não somos capazes de suportar. Cada espírito vai receber as provações adequadas ao seu nível evolutivo. Por isso, o bem sofrer é caracterizado por uma aceitação consciente das dores e das dificuldades da vida. Segundo a doutrina espírita, quando enfrentamos nossas aflições, nossas dores, com resignação, paciência, amor e humildade, sobretudo, estamos praticando o bem sofrer. Esse tipo de sofrimento é visto como um meio de crescimento espiritual, onde nos leva a refletir sobre as nossas situações, para aprendermos a lidar com as nossas adversidades, para superar o quê? Os nossos defeitos e desenvolver as virtudes que precisamos aprender aqui na Terra, como a humildade, a resignação, a empatia, a compaixão e a solidariedade. Essa prática do bem sofrer implica uma compreensão bem mais ampla da vida e de suas provações. Os espíritos superiores ensinam que a dor é muitas vezes um remédio necessário para a cura das nossas imperfeições. Através do sofrimento somos convidados, olha o termo que está lá no Evangelho, convidados a refletir sobre as nossas ações e a buscar uma melhoria contínua. Assim, o bem sofrer é um caminho que nos leva à evolução, permitindo que a luz da esperança brilhe mesmo nas situações mais sombrias de nossas vidas. Já por outro lado, o mal sofrer refere-se a um estado de espírito negativo, onde a pessoa se entrega ao desânimo, à revolta. Esse tipo de sofrimento é considerado muito ruim, porque além de não trazer nenhum aprendizado, também não traz crescimento. Aquele que mal sofre tende a se fechar em si mesmo, nutrindo pensamentos destrutivos e alimentando uma visão pessimista da vida. Essa atitude não só agrava o seu sofrimento, mas também impacta negativamente as pessoas que estão ao seu redor,
A doutrina espírita exemplifica que o mal sofrer é um obstáculo ao progresso espiritual, quando nos deixamos levar pela queixa e pelo desespero. Assim estamos conspirando contra a ordem natural da vida e contra nós mesmos, ou seja, estamos nos sabotando. E assim dificultamos o nosso próprio desenvolvimento. O mal sofrer, portanto, é visto como uma escolha que fazemos diante das dificuldades. E essa escolha, naturalmente, vai nos afastar ou vai nos atrasar do caminho da evolução. A escolha entre o bem sofrer e o mal sofrer, através do nosso livre-arbítrio, inicialmente me faz lembrar um dilema, né, que geralmente, muitas vezes aparece, o dilema do copo cheio e do copo vazio. Né? Se a gente pega um copo com o mesmo volume, algumas pessoas vão olhar para ele e vão dizer que o copo está meio cheio, outras vão olhar dizendo que o copo está meio vazio. Né? Então a concepção inicial, ou seja, o volume que está no copo é o mesmo, mas como interpretamos ou encaramos o problema faz toda a diferença em nossa vida. Também me faz lembrar, né, a dupla de personagens criados pela Hanna-Barbera em 1962, o Leon Lippe, que é um otimista nato, que acredita que tudo vai dar certo, que acorda sorrindo todas as manhãs, independente do que está acontecendo. E o outro personagem, a Iana Hart, que não pensa da mesma forma que o Leon Lippe. Ele é um pessimista nato, que só espera o fracasso, os problemas e as tragédias. É dele um dos bordões mais conhecidos nos desenhos animados: ó vida, ó céus, ó azar, isso não vai dar certo. Né? Então, só com esses dois exemplos a gente começa a pensar que o problema é o mesmo, só que a forma de encarar é totalmente diferente. E quanto isso é importante no nosso dia a dia. Né? Vamos exemplificar isso bastante. A partir dessas reflexões iniciais, Kardec enfatiza a importância de aprendermos com o sofrimento, a qual é uma parte inevitável da experiência humana na Terra, independente da cultura, da religião, da posição social. E um ponto importante para a gente lembrar, muitas das vezes fomos nós que escolhemos as provas e as expiações que vamos passar lá no plano espiritual, né? Para lembrar isso. Mas a maneira como lidamos com o sofrimento define o seu impacto em nossa jornada terrena espiritual. Por isso, o sofrimento é uma bênção quando bem suportado, por meio da resignação, que não é aceitar passivamente, mas sim uma atitude de compreender, entender que precisamos passar, estamos passando por aquele sofrimento, aquela necessidade, porque precisamos reconhecer e aprender com isso para ter experiência. Por mais dolorosa que seja esse sofrimento, ele tem um propósito em nosso processo de aprendizado nesta vida. E esse propósito é a nossa purificação, a nossa preparação para a vida eterna. O sofrimento é uma oportunidade de crescimento que vai permitir o quê? A gente corrigir os nossos erros e evoluir na encarnação atual. Para aprofundar sobre esse tema e refletir um pouquinho mais, eu vou contextualizar um pouquinho historicamente, vou trazer esses exemplos que estão lá no Velho Testamento, depois no Novo Testamento, e trazer um pouquinho a visão de diversos autores espíritas, para a gente poder analisar um pouquinho mais sobre diferentes óticas essa questão do bem sofrer e do mal sofrer. No Velho Testamento, né, Jó é o exemplo mais icônico do bem sofrer na Bíblia. Ele era um homem justo, íntegro, muito rico, né, que apesar de sua fidelidade a Deus, foi submetido às provas mais severas. Perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos, a sua saúde, mas manteve-se firme na fé, sem revoltar-se contra Deus. Disse Jó: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor.
Sua paciência e resignação foram recompensados e, ao final, Deus lhe restituiu seus bens em dobros, recuperou a saúde e teve outros 10 filhos e viveu mais algumas dezenas de anos. Então, esse é um exemplo que o bem sofrer traz até na própria vida a questão do aprendizado e da, vamos dizer assim, chamar recuperação de tudo isso que a gente passou. Esse exemplo reflete perfeitamente o conceito espírita de bem sofrer, onde a aceitação das provas sem revolta resulta em crescimento espiritual eventual, em alívio e recompensa ainda na vida presente. A fé inabalável de Jó, mediante as catástrofes que passou, exemplifica a confiança e a fé em Deus. Lembremos que na época de Jó, ele era considerado como temente a Deus, mas nós sabemos, por meio de Jesus, da doutrina espírita, que Deus é bom e misericordioso conosco. Já por outro lado, Saul, o rei Saul, ele exemplifica o mal sofrer, quando perdeu a confiança, em Deus, devido às suas escolhas erradas. Saul entrou num ciclo de angústia, inveja e desespero. Em vez de buscar a resignação, a mudança de atitude, ele revoltou-se contra Deus e contra Davi, a quem passou a perseguir obsessivamente. Sua falta de aceitação e seu comportamento autodestrutivo levaram à ruína e à morte, sem redenção espiritual. O exemplo de Saul ilustra como o mal sofrer, marcado pela revolta e desesperança, pode intensificar o sofrimento e afastar o indivíduo de qualquer possibilidade de crescimento ou reparação. Em José do Egito, a gente tem outro exemplo de bem sofrer. Ele foi vendido como escravo, dado como morto por seus irmãos. Ele passou anos de sofrimento e injustiça, mas manteve fé, integridade inabalável. Ao final, chegou a uma posição de poder e reconciliação e perdoou seus irmãos, mostrando que o bem sofrer pode transformar o sofrimento em bênção. Jonas, diferente de José do Egito, tentou fugir de sua missão, resistindo ao chamado divino e sofrendo as consequências de sua desobediência. Seu sofrimento foi intensificado por resistir, exemplificando o mal sofrer, até que no final ele se rendeu e entendeu a vontade de Deus. Esses exemplos bíblicos do Antigo Testamento, juntamente com os ensinamentos espíritas, reforçam a importância como devemos enfrentar o sofrimento em nossas vidas. Eles nos ensinam que o bem sofrer eleva e purifica, enquanto o mal sofrer nos afasta da paz e retarda o nosso progresso espiritual. Já no Novo Testamento, com Jesus, tivemos diversos ensinamentos e exemplos do bem e do mal sofrer. Podemos começar com o Sermão da Montanha, onde Jesus ensina sobre as bem-aventuranças, destacando a importância do sofrimento e da humildade. Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Este ensinamento reflete a ideia de que o sofrimento é uma oportunidade para o crescimento espiritual, e aqueles que enfrentam suas aflições com a fé, com a resignação, serão recompensados. A mensagem de Jesus é clara: bem sofrer é um caminho, sim, para a consolação e a paz. Também podemos citar diversas parábolas, como por exemplo a parábola do bom samaritano, onde Jesus ilustra a importância da compaixão e do amor ao próximo, em especial nas situações de sofrimento. O samaritano, ao encontrar um homem ferido à beira da estrada, não hesitou em ajudar, demonstrando que o amor e a solidariedade são fundamentais para lidar com o sofrimento alheio. Ajudando os que sofrem, também encontramos um propósito e um sentido para as nossas próprias dificuldades, para a prática do bem sofrer. Então é um outro ponto de vista também do bem sofrer. Quando ajudamos aqueles que sofrem, estamos praticando o bem sofrer. A caridade é vista como um remédio para as dores da alma,
e aqueles que dedicam suas vidas ao serviço do próximo, mesmo em meio de sofrimento pessoal, a gente vai ver 2 exemplos aqui, estão exemplificando o bem sofrer. O espírito que se dedica a aliviar o sofrimento alheio, como os benfeitores espirituais, encontra consolo e o propósito em sua dor. Já adiantando um pouquinho, a gente vai falar sobre Jerônimo Mendonça, que é um exemplo que a gente vai citar. No episódio da mulher adúltera, Jesus demonstra misericórdia e compaixão, desafiando aqueles que queriam apedrejá-lo. Ele disse: aquele que dentre vós está em pecado, seja o primeiro que atira a pedra. Esse ensinamento reflete a importância de não julgar os outros em seus sofrimentos e de oferecer amor e perdão. A mensagem é clara: em vez de perpetuar o mal sofrer do próximo, devemos buscar a compreensão e a ajuda mútua para poder superar as dores. Mediante Pilatos, quando Jesus disse que meu reino não é deste mundo, ou quando Jesus ensinou que nós devíamos buscar primeiro as coisas do reino dos céus, tais aspectos mostram claramente que não devemos sofrer o que a traça come, o que a ferrugem corrói e o que os ladrões roubam. Pois, se apegados à vida material, passaremos pelo mal sofrer, a qual, infelizmente, muitos passam. E conforme foi lido na página, cita a questão de criar o sofrer nessa vida. Às vezes, você vê muitas pessoas: poxa, eu estou muito triste porque foi lançado um telefone da nova geração lá nos Estados Unidos, vai demorar 1 ano para chegar aqui no Brasil, e eu não posso ficar sem esse celular. É um exemplo bem nítido, bem claro disso no nosso dia a dia. Na crucificação, Jesus suportou a dor física e emocional sem se revoltar. E ainda disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Este é um ato de amor e perdão em meio ao sofrimento, e é um ensinamento poderoso sobre como podemos lidar com a dor. Jesus mostrou que mesmo em situações mais difíceis é possível praticar o bem sofrer, através do amor, da compaixão, transformando a dor em uma oportunidade de perdão e de reconciliamento. Já Judas Iscariotes é frequentemente mencionado como exemplo de mal sofrer. Após a sua traição, ele se entregou ao desespero e ao remorso, culminando em seu suicídio. O erro de Judas não foi a traição proposital, mas sim a pouca fé, a falta de buscar o perdão. Por isso, o mal sofrer pode levar a consequências trágicas, afastando-nos da esperança e da evolução espiritual. Os ensinamentos de Jesus sobre o bem sofrer e o mal sofrer nos auxiliam a enfrentar as nossas aflições com o amor, a fé, a compaixão e a oração, transformando o sofrimento em oportunidades. E como o sofrimento é visto pela doutrina espírita? Por meio do Consolador, prometido por Jesus, Kardec, iluminado pelos espíritos superiores em 1957, nos trouxe os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. O Espiritismo nos oferece consolo, esperança para todos nós que sofremos hoje, nos ensinando que a vida continua, além da morte do corpo, que esse sofrimento é temporário. Essa perspectiva é fundamental para que a gente enfrente diariamente as nossas dificuldades. Mas o que eu tenho a aprender com as dificuldades e as dores? Como que eu devo agir? Precisamos lembrar que nada é por acaso, né? Todas as dificuldades e as dores vêm para nos depurar, e muitas das vezes, como já citei anteriormente, está lá descrito no Livro dos Espíritos, somos nós que imploramos no mundo espiritual por tais obstáculos para superar as nossas causas de vidas passadas ou presentes. Com o esclarecimento do Evangelho, segundo o Espiritismo, os ensinamentos de Jesus, o conhecimento nos liberta, pois a ignorância nos aprisiona em todos os sentidos, a fé raciocinada. Além disso,
A doutrina espírita nos ensina que o sofrimento humano não é uma punição arbitrária, como muitos pensam, mas sim uma consequência natural das leis divinas, especialmente da lei de causa e efeito. Na questão 257 do Livro dos Espíritos, temos a citação que o corpo é instrumento de dor e o esclarecimento que as causas do sofrimento residem em grande parte nas imperfeições do próprio espírito, e através do sofrimento somos convidados a corrigir nossos erros passados e expiar nossas falhas, nossas faltas e nos purificar. Então, a visão espírita do sofrimento está intimamente ligada à ideia da prova e da expiação. A expiação refere-se às dores que decorrem dos erros passados, enquanto as provas são desafios escolhidos pelo Espírito para fortalecer suas virtudes e avançar em sua jornada evolutiva. Essa perspectiva é essencial para compreender a diferença entre o bem sofrer e o mal sofrer. Sofrer bem é aceitar as provações com resignação, fé e confiança em Deus, entendendo que por meio delas o espírito vai se purificar. Já o mal sofrer, por outro lado, é revoltar-se contra as dificuldades, e o que apenas agrava a situação e retarda a nossa evolução. O mérito não está em sofrer muito ou pouco, mas na maneira de sofrer. Então, basicamente, temos duas atitudes frente às dificuldades. A primeira delas é agir com resignação, frente ao que não podemos nada mudar. Por exemplo, doenças ainda incuráveis, perdas de membros, sem revolta e com a justiça divina, pois deve existir uma causa justa para passarmos por tal sofrimento. Nesta situação, o livre-arbítrio é cerceado para seguir as leis de Deus, para estarmos melhor na próxima vida. A segunda atitude é para o caso de aspectos que dependem apenas de mim para mudar. Ou seja, eu posso exercer o meu livre-arbítrio, mas com sabedoria. Por exemplo, em combater os vícios, o orgulho, a vaidade. Lembremos que a vida é de trabalho e progresso, e não de estagnação. Tudo na vida progride, do micro ao macro. Vírus, bactérias, progridem também. Sendo assim, temos que lutar com muito trabalho, com muita perseverança para a resignação e para a evolução. Independente das dificuldades e sofrimentos, temos que lembrar que não existem penas eternas. Deus é bom, justo e misericordioso. Através das reencarnações, Deus nos dá a oportunidade de evoluirmos moralmente, pagando em várias parcelas, sem juros, a dívida que contraímos e ainda amenizando o nosso sofrimento. Tudo depende de como agimos durante o nosso desenvolvimento. Um dia, sim, vamos ser espíritos de luz, como Jesus. Entretanto, entre este dia e isso acontecer, depende apenas de nós, mediante essa própria encarnação, sobretudo como encaramos o sofrimento. Portanto, o bem-sofrer tem como grandes virtudes a humildade, a paciência e a resignação. O bem-sofrer é a chave para a verdadeira elevação espiritual. A doutrina espírita nos ensina que as virtudes desenvolvidas por meio do sofrimento bem suportável são duradouras e fundamentais para o progresso do espírito. Resignação, paciência, humildade e fé são principais virtudes que emergem quando o sofrimento é aceito com compreensão, entendimento e serenidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec sublinha a importância da resignação, afirmando que resignar-se é submeter-se à vontade de Deus sem murmurar. No livro Pão Nosso, Emmanuel, por meio de Chico Xavier, enfatiza a importância do bem-sofrer. Ele ensina que a dor é um remédio, que a alma necessita para curar as feridas morais. Essa citação
ilustra como o sofrimento, quando bem enfrentado com fé, com oração, age como um remédio que purifica e fortalece o espírito. Para exemplificar esse ensinamento, trago o conto do ferreiro e da forja. Havia um ferreiro que, mesmo diante das dificuldades, mantinha sua fé inabalável. Quando perguntavam sobre como suportava tanto sofrimento, ele respondeu: cada dia sou como metal na forja. O fogo das dificuldades me purifica e o martelo das provas me molda. Se eu resistir, sairei fortificado. Sendo assim, o sofrimento, quando aceito com fé, transforma o espírito mais forte e puro. Já no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, por meio de Chico Xavier, também nos ensina sobre o sofrimento e a importância da resignação. O sofrimento que nos visita é uma bênção disfarçada que nos conduz à luz da renovação. O bem-sofrer, nesse contexto, está associado à aceitação do sofrimento como um aprendizado necessário para o progresso espiritual. Já no livro Reflexões Espíritas para uma Vida Melhor, de Divaldo Franco, ele salienta que o sofrimento pode ser redentor quando aceito com fé. Ele destaca que o sofrimento purifica o espírito e permite que ele liberte das amarras do egoísmo, mostrando que bem sofrer é uma oportunidade de transcendência. Para exemplificar esse ensinamento, trago alguns exemplos do que a gente tem na própria natureza. O exemplo da pérola e da ostra. Uma ostra estava sofrendo com um grão de areia que entrou em seu interior. Em vez de se lamentar, ela trabalhou pacientemente, transformando o grão de areia em uma bela pérola. Esse conto simboliza a transformação do sofrimento em algo valioso. E como exemplo, naturalmente, o bem-sofrer. No livro Encontro com Paz e a Saúde e Lampadário Espírita, Divaldo Franco menciona que o bem-sofrer é a arte de transformar a dor em aprendizado. Essa transformação ocorre quando conseguimos ver além da dor imediata e reconhecemos o valor das lições que ela nos traz. O bem-sofrer é a aceitação e a compreensão das dificuldades da vida. É a capacidade de enfrentar a dor com resignação, paciência e amor. Outro exemplo também de ensinamento é a lição da borboleta. Certo dia, um homem parou e ficou a observar o casulo de uma borboleta em um galho. Ele percebeu que, até então, o lagarto estava tentando libertar-se de seu casulo. Durante alguns dias, ele acompanhou a força da lagarta em tentar se libertar de seu casulo, que é natural para que ela consiga seguir na sua transformação. É a natureza divina. Então ele percebeu que havia pequenos buracos, mas a lagarta ainda estava lá, presa à sua jornada inicial. O homem, no intuito de ajudar, pegou uma pequena tesoura e cuidadosamente rompeu o casulo para que a borboleta pudesse sair com facilidade dentro do casulo, no qual já havia começado a sua transformação e deixado de ser uma lagarta. E ela, enfim, saiu com a ajuda do homem. Ele ficou esperando e nada da borboleta voar. Reparou que as suas asas estavam murchas e ela, sem forças, apenas conseguia rastejar, totalmente vulnerável aos predadores. E foi assim que a pequena borboleta passou o resto de sua vida rastejando com seu corpo fraco, murcho, definhado, sem as asas e o vigor para poder ganhar voo. O que o homem não sabia é que, para a borboleta chegar à sua fase final de transformação, nessa etapa da vida, ela precisava passar pelo esforço próprio de retirar-se sozinha do casulo,
com as suas dificuldades e suas limitações, assim como nós temos que passar por nossas dificuldades, por nossos sofrimentos, que são eles que vão proporcionar a nossa evolução nessa vida. Haroldo Dutra, em suas palestras e seus estudos, salienta a resignação como um alicerce da paz interior, pois ela transforma o sofrimento em aprendizado. Assim, o bem sofrer não apenas ameniza o peso das provações, mas também transforma a dor em um caminho a ser trilhado para o crescimento espiritual. Para Haroldo Dutra, a resignação é vista como um antídoto contra o desespero e a revolta, estados emocionais que podem intensificar o sofrimento. Para exemplificar esse ensinamento, trago o conto O Sábio e a Tempestade. Um velho sábio vivia em uma pequena cabana no alto de uma montanha. Certo dia, uma violenta tempestade destruiu sua humilde moradia. Quando os aldeões subiram a montanha para prestar-lhe ajuda, encontraram o sábio sorrindo e reconstruindo sua cabana. Mas por que você está sorrindo? Perguntaram os aldeões. O sábio respondeu: a tempestade levou minha cabana, mas trouxe-me a oportunidade de construir uma nova casa mais forte e resistente. Este conto ensina que o bem de sofrer é transformar essas adversidades em oportunidades, a mola propulsora para o nosso crescimento. Já no livro Força Espiritual, José Carlos de Luca tem uma mensagem de que o sofrimento não é eterno e afirma que a esperança é o que nos permite sofrer bem, sabendo que dias melhores virão. Assim como Jesus citava, meu reino não é deste mundo, e Kardec, através dos Espíritos, trouxe para nós a questão da reencarnação. Para exemplificar, trago uma fábula, o homem e o vento. Um homem vivia uma casa frágil e constantemente se queixava dos ventos fortes que ameaçavam derrubá-lo. Certo dia, o vento ainda forte soprou e ele se desesperou, maldizendo a sua sorte. O vento então sussurrou em seu ouvido: eu venho para testar a tua fé e não para destruir a sua fé. O homem, tomado pela reflexão, fortaleceu a estrutura da casa e passou a agradecer pelos ventos que a tornaram mais forte. Portanto, as provações não vêm para nos destruir, mas sim para nos fortalecer e para nos preparar para desafios maiores. Só vamos passar para a próxima etapa assim que a gente conseguir passar pela etapa atual. No livro Quem Tem Medo da Morte, de Richard Simonetti, ele cita que o sofrimento é uma escolha consciente. E argumenta que podemos escolher sofrer bem ou mal, depende da nossa atitude diante das adversidades. Sofrer bem está vinculado à aceitação do sofrimento como parte do plano divino. Para exemplificar, trago o conto do pescador e o mar revolto. Um velho pescador, ao enfrentar uma tempestade no mar, manteve a calma, enquanto seus companheiros se desesperavam. Quando perguntado sobre sua serenidade, ele disse: não posso controlar o mar, mas posso controlar o medo que há em mim. Enfrentar a tempestade com desespero seria o meu fim. Enfrentá-la com coragem é o meu dever. Portanto, a forma como enfrentamos os desafios, sim, determina o nosso destino. No livro O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires, tem a citação de que a vida é leve para quem carrega o peso com resignação. E o sofrimento é uma ferramenta para a dilapidação do espírito. O bem sofrer, para ele, significa entender o sofrimento como uma oportunidade para aprimorar a alma. Para
exemplificar esse ensinamento, eu trago o conto O Sábio e a Pedra Bruta. Um sábio encontra uma pedra bruta no meio do caminho e, com paciência, começa a lapidá-la. Cada golpe sofrido pela pedra a torna mais bela, até que ela se transforma em diamante. Essa história simboliza o bem sofrer como um processo de lapidação da nossa alma, onde cada um de nós, o sofrimento que nós passamos, tem um propósito de nos lapidar e nos aprimorar espiritualmente. No livro Lições da Vida, Carlos Bacelli destaca o papel do perdão no alívio do sofrimento, argumentando: aquele que sabe perdoar sofre menos. O bem sofrer, assim, inclui a capacidade de perdoar, o que alivia o peso das aflições do próximo. Como o exemplo que eu trouxe, da mulher adúltera. No livro Depois da Morte, de Leon Denis, ele destaca que a resignação é a chave que abre as portas da paz interior. Quando aceitamos as dificuldades com serenidade, estamos mais aptos a aprender com elas e a evoluir espiritualmente. E ele argumenta que sofrer bem é entender que a dor é passageira, mas o aprendizado é eterno. Frase muito famosa do Leon Denis. Aquele que eu havia citado, como os espíritas que demonstraram o bem sofrer, trago Jesus Gonçalves e Jerônimo Mendonça. Jesus Gonçalves, conhecido como poeta das chagas redentoras, ao contrair hanseníase, doença que na época era conhecida como lepra, uma doença estigmatizante, levou-o a ser forçado a ser internado em um leprosário. Eram as leis vigentes na época. Em Pirapitingui, no interior de São Paulo. Foi nesse ambiente de sofrimento físico e social, porque ele estava recluso, que Jesus encontrou a doutrina espírita e transformou a sua vida, devido à sua atitude diante das dificuldades impostas pela hanseníase. Em vez de se revoltar, ele aceitou sua condição com resiliência e resignação. Ele usou o seu tempo e a sua energia para transformar a sua dor em um serviço aos outros pacientes que ali estavam com ele, reclusos da sociedade. Ele fundou uma rádio, um time de futebol, uma banda, um jornal, um centro espírita e muitos outros, com o objetivo de levar o bem-estar social, emocional e assistência espiritual aos internos do leprosário que não podiam sair daquele local. Ele foi poeta, compositor, escritor, deixou um legado de músicas e textos que expressam sua fé e a sua coragem no bem sofrer. Ou seja, mostrou que mesmo em condições adversas é possível ser útil e fazer o bem, encontrando significado e propósito em meio ao sofrimento pelo bem sofrer. Já Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, ele viveu uma vida marcada por muitos desafios físicos extremos. Aos 15 anos, começou a manifestar os sintomas de uma doença rara e degenerativa, artrite reumatoide severa, deixando-o tetraplégico e depois ficou cego, ficando totalmente imobilizado, deitado na cama ortopédica por mais de 30 anos. Apesar de seu corpo imobilizado, Jerônimo não permitiu que a sua mente e espírito ficassem paralisados. Ele estudou espiritismo, fundou um centro espírita e um orfanato para mais de 160 crianças em sua cidade natal, Ituiutaba, em Minas Gerais. E numa maca ortopédica, dentro de uma Kombi, depois de uma Caravan, era levado por todo o Brasil, fazendo palestras, atividades assistenciais e ao consolo espiritual de muitas pessoas. Tornou-se uma grande figura querida e admirada dentro do movimento espírita, por sua resiliência, fé inabalável e dedicação ao espiritismo, inspirando todos ao seu redor com seu exemplo de superação e fé,
apesar de suas grandes limitações físicas. Sempre alegre e conselheiro, gostava de repetir: primeiro, Deus me pôs de muletas. Depois me sentou numa cadeira de rodas. Em seguida, me deitou. E depois me cegou, de um olho e depois de outro. Como Deus é bom! Ele usava sua situação para exemplificar os ensinamentos da doutrina espírita, sob a aceitação das provas e expiações, mostrando que o sofrimento era um caminho para o crescimento espiritual. Foi um exemplo vivo de como enfrentar as adversidades com fé, paciência, coragem e oração, ajudando muitas pessoas a encontrarem forças em suas próprias dificuldades, que eram muitas das vezes muito, mas muito menores do que a que ele estava enfrentando nesta vida. Já o mal sofrer, ele ocorre quando enfrentamos o sofrimento com revolta, amargura e desespero, contrário do que a gente viu aqui com esses dois exemplos notáveis aqui no Brasil. Essa atitude, em vez de aliviar a dor, intensifica e gera consequências espirituais negativas. Por isso, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, alerta que aquele que sofre sem resignação prolonga seu sofrimento e se afasta da paz interior. No livro O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires, ele cita que a revolta contra o sofrimento é uma manifestação nítida do orgulho e do egoísmo. Sentimentos que impedem o espírito de compreender o verdadeiro propósito das provas e das expiações. A revolta contra a dor é uma barreira para a evolução. Impede o espírito de aprender com a experiência a qual ele precisa passar. Já no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Karl Schutel, cita que o mal sofrer é uma resistência ao aprendizado e à transformação. Ele argumenta que a revolta é uma cegueira espiritual que impede o homem de ver as oportunidades que batem à sua porta. Ao se revoltar contra essas provações, o indivíduo não apenas desperdiça a oportunidade de crescer nessa encarnação, mas também cria dívidas que prolongam o seu sofrimento. No livro A Vida Continua, de Richard de Simonetti, ele alerta que o mal sofrer é uma escolha que pode nos aprisionar no ciclo de dor e de desespero, dificultando o nosso progresso espiritual. Esse mal sofrer, caracterizado pela revolta, pela queixa, nada mais é do que a nossa incapacidade de lidar e entender as diversidades a qual devemos passar. Em algumas palestras de Haroldo Dutra, ele cita que quando nos entregamos ao mal sofrer, não apenas agravamos o nosso sofrimento, mas também impactamos negativamente aqueles que estão ao nosso redor. O mal sofrer é um obstáculo ao nosso progresso. A revolta e a queixa sempre vão nos afastar da paz interior. E outro aspecto importante do bem sofrer é que aqueles que se concentram em seu sofrimento, um outro aspecto importante do mal sofrer é aqueles que se concentram em seu sofrimento, eles se isolam, ignoram as necessidades dos outros também. E aí é uma perpetuação natural do mal sofrer. E qual o papel do nosso livre-arbítrio e da lei de causa e efeito frente ao bem sofrer e o mal sofrer? Sabemos que o cerne, o núcleo da doutrina espírita está na lei de causa e efeito, que explica a origem de nossos sofrimentos. Segundo essa lei, todo sofrimento é consequência de ações passadas, seja nessa vida ou encarnações anteriores. E por meio da lei de causa e efeito, entendemos o mecanismo da justiça divina, podemos verificar o funcionamento que essa lei começa em nós mesmos e que faz nos refletir sobre o nosso posicionamento dentro da vida. E, um ponto importante, nos estimula a reforma íntima. No livro Problema do Ser, do Destino da Dor, de Leon Denis,
Ele explica que o sofrimento é a consequência natural das faltas cometidas, mas também é o meio de repará-las e purificar o espírito. Também por Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele cita que a vida atual é consequência direta e inevitável das nossas vidas passadas, assim como a nossa vida futura será resultante das nossas ações no presente, a nossa maneira de viver o hoje. E que não há provações eternas, mas sim que as separações são proporcionais às nossas faltas cometidas. Não temos outro juízo nem outro carrasco a não ser a nossa própria consciência. No livro Espírito e o Tempo, de Herculano Pires, ele enfatiza que o sofrimento é remédio que cura as feridas da alma. Essa visão nos convida a refletir sobre nossas atitudes e buscar a melhoria contínua no nosso dia a dia. Mas se o sofrimento é inevitável, a nossa jornada na Terra, a fé é uma das maiores forças que temos para enfrentar o sofrimento. A fé é a confiança em Deus, na justiça divina, sobretudo o que nos acontece é para o nosso bem. A fé verdadeira não se abala diante das dificuldades, pois confia na sabedoria, na bondade de Deus. E segundo o livro dos Espíritos, a oração, a prece, por sua vez, é uma poderosa ferramenta que a gente tem para suportar o sofrimento. Kardec explica que a oração é um ato que é um impulso que vem do coração. Pelo pensamento, a alma se coloca em relação com Deus. Através de oração, o espírito se fortalece, encontrando a serenidade, a paz nas situações mais difíceis que a gente tem que passar. No livro O Consolador, Chico Xavier nos lembra que a prece é o remédio que cura as feridas da alma, elevando o espírito e proporcionando-lhe o alívio necessário para suportar as provas com paciência e resignação. A oração não vai eliminar o sofrimento, mas vai transformar a maneira como enfrentamos, permitindo-nos aceitar as dificuldades com a fé e com a serenidade. No livro Momentos de Consciência, Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, ressalta a importância da fé e da oração como suporte fundamental para todos os espíritos que passam naturalmente pelo sofrimento. Ele afirma: a fé racional, fundamentada no entendimento das leis divinas, e a oração sincera são as colunas que sustentam o espírito nas horas de tribulações, ajudando-nos a transcender a dor e enxergar as lições ocultas que estão por trás das dificuldades que nós encontramos. Com isso, vemos que superar o mal sofrer requer um esforço consciente para mudar nossa perspectiva de enxergar a vida. Além disso, traz a importância de praticar o perdão, tanto para com nós mesmos quanto para os outros, como fundamental, para nos libertarmos do peso do mal sofrer. No livro O Céu e o Inferno, a gente tem diversos exemplos trazidos por Kardec, ilustrando espíritos que, de forma prática, devido às suas atitudes diante do sofrimento, são influenciados no seu estado após a morte. Então, a gente tem que lembrar esse sofrimento não é só aqui durante a vida terrena, mas se a gente não cumpre ou não aprende o que a gente tem que aprender, quando a gente vai para a vida espiritual, a gente chega lá: poxa, tudo que eu planejei de fazer, eu não fiz nada, pelo contrário, eu fiquei numa estaca zero, não evolui nada. Isso também traz sofrimento. Alguns espíritos sofrem no plano espiritual em decorrência das ações praticadas durante suas vidas terrenas. Esses relatos, no livro Céu e Inferno, trazem a ideia de que o sofrimento, embora doloroso, é uma ferramenta indispensável para a correção de nossos erros e o progresso espiritual. Até mesmo, é bom lembrar, até mesmo Kardec enfrentou críticas e oposição ao divulgar a doutrina espírita, mas ele manteve a sua determinação, a sua fé, sabendo da importância do seu trabalho. Ele demonstrou bem sofrer, aceitando todas essas diversidades como prova da sua missão, vendo como uma oportunidade de fortalecer não só a sua convicção,
como um verdadeiro espírita. Seu exemplo é demonstração de como o sofrimento pode ser enfrentado com fé, com coragem. Todos esses exemplos de bem sofrer nos servem de inspiração, assim como também os exemplos de mal sofrer, que também nos servem como advertência, demonstrando as consequências das atitudes que tomamos diante das dificuldades do nosso dia a dia. Nessa linha de raciocínio, a gente pode pensar no princípio 10-90, né? Para um autor americano, Stephen Covey. Mas que princípio é esse? Princípio 10-90. Esse princípio diz que 10% de nosso tempo estão relacionados com o que se passa conosco, a qual não temos controle, pois são coisas e fatos que não dependem da nossa vontade. Já os 90% do tempo estão relacionados à forma como nós reagimos ao que se passa conosco, ou seja, o exercício do nosso livre-arbítrio. Nós devemos usar o nosso livre-arbítrio de forma sábia. Então, se não podemos evitar nossos sofrimentos, podemos controlar os seus efeitos. Mas como? Quando nossas escolhas com bem sofrer, usando a fé e a prece como meio eficazes de podermos passar pelo sofrimento. Sumarizando, não é? A visão espírita sobre o bem sofrer e o mal sofrer, elas nos convidam a refletir sobre as nossas atitudes diárias diante das nossas adversidades. O bem sofrer é uma oportunidade de crescimento e aprendizado, enquanto o mal sofrer nos aprisiona a um ciclo de dor e desespero. A escolha entre esses dois caminhos está em nossas mãos. A doutrina espírita nos encoraja a buscar sempre a luz da esperança, mesmo nas horas mais difíceis. Compreender essa distinção entre o bem sofrer e o mal sofrer é essencial para trilhar o caminho de evolução espiritual e para viver de maneira mais plena e consciente. Lembremos que, segundo a doutrina espírita, o sofrimento é inevitável, mas a forma como escolhemos lidar com ele define o nosso progresso espiritual. Sendo o bem sofrer marcado pela resignação, paciência, fé e oração, a qual podemos transformar a dor numa ferramenta de crescimento, aceitando nossas provas ou expiações com serenidade, nos aproximamos cada vez mais de Deus. Assim sendo, meus irmãos, que possamos transformar nossos sofrimentos numa ferramenta de crescimento e aprendizado por meio da resignação, da humildade, da paciência, da fé e da oração, aceitando nossas provas e expiações como a mola propulsora da nossa evolução espiritual. Que tenhamos uma boa semana, com muita paz, e possamos exercitar o bem sofrer frente a todos os nossos sofrimentos, que todos nós, como seres encarnados no mundo de provas e expiações, temos que passar e temos que aprender. Só assim a gente vai conseguir transformar esse planeta num mundo melhor. Obrigado. Obrigado a todos.